Romanos capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Diga amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Senta um pouquinho, por favor. Irmãos, nós estamos há algumas semanas falando sobre você se conhece? Nas primeiras 2 semanas eu falei sobre as nossas emoções, assumindo o controle e potencializando as emoções. Somos almas, e a alma encerra as colunas mestras da nossa consciência. Nela residem os nossos sentimentos e as nossas emoções, e nós não podemos deixar que emoções ruins, doentias, se alojem em nós. Não podemos evitar de senti-las, mas podemos evitar de acumulá-las. Alguém já disse que você não pode impedir um pássaro voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre ela. Depois começamos a falar sobre a personalidade e temperamentos, e aí fiquei 3 semanas falando sobre Pedro. A personalidade sanguínea, o temperamento sanguíneo de Pedro. Suas reações, seus pontos positivos, seus traços negativos e os seus traços positivos. E descobri aqui na igreja alguns Pedros, falando do temperamento, do comportamento, das ações e reações. Depois fiquei 3 semanas falando sobre Moisés, dono de um temperamento que os estudiosos chamam de melancólico, de uma mente brilhante, de uma capacidade mental esplêndida, mas com algumas birras, implicâncias, empacamentos. Se é que você sabe o que é empacar, se já morou na roça, sabe, tá? O camarada com o temperamento de Moisés empaca, amua, trava no caminho. Mas nós vimos em tudo isto como Deus pode pegar qualquer pessoa com os seus traços positivos e negativos e direcionar, transformar e usar para a glória do seu nome, utilizando exatamente os seus traços de personalidade como instrumentos do propósito divino. Depois nós ficamos 3 semanas falando de Abraão, dono de um temperamento fleumático, o senhor simpatia, amigo de todos, aquele que não desagrada ninguém, desagrada a si mesmo, mas os pontos fracos, os pontos negativos desse temperamento e os positivos, ele era amigo de Deus. Essas mensagens estão todas gravadas e você pode assistir a hora que quiser, e eu acho que é importante. É importante, eu já disse aqui N vezes, conhecer-se a si mesmo. Aliás, esse é um dos princípios da filosofia grega: conhece-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, você identifica a linha de risco, até onde pode ir, quando muitas vezes você está se boicotando e perde o foco porque você mesmo se trava.
É importante conhecer a esposa, o esposo, os filhos, os amigos, colega de trabalho, o pastor. É bom ter uma noção de como funciona a personalidade do pastor. É homem de Deus, mas não esquece que antes de ser de Deus é homem. Ou seja, tem temperamento, tem personalidade, tem emoções, e Deus usa cada um, apesar de nós. Hoje eu quero começar a falar um pouco sobre Paulo, o colérico. Paulo é dono do temperamento considerado mais forte e o mais complexo dentre os 4 que nós estudamos até aqui. É uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Os estudiosos colocam a mente de Paulo entre as 100 mentes mais brilhantes da era cristã. Ele é extraordinário. Nenhum dos escritores sagrados se definem melhor do que o próprio Paulo. A maneira como ele fala de si mesmo é muito interessante. Por exemplo, no texto que nós lemos, ele é Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Mas em Romanos capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: eu sou Paulo, o miserável homem. Já aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 8, ele diz: eu sou o abortivo. E quando você vai ler essa expressão de Paulo, a palavra grega que ele utiliza é apax, e fala daquele que está matando a própria mãe. Por que isso? Porque nos dias de Paulo, um aborto matava a mãe e a criança. E Paulo se coloca como aquele que está tentando matar a igreja, mas ele está sendo gerado no ventre da própria igreja. E a gratidão de Paulo na expressão é que Deus, por benignidade, não permitiu nem que ele morresse, nem a igreja. Ambos foram preservados para cumprir o plano eterno de Deus de alcançar o mundo. Mas ele se apresenta como o abortivo, o miserável homem. Agora convertido, ele se coloca como Paulo, servo do Senhor Jesus. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz: eu sou o principal de todos os pecadores, eu sou o pior deles, o mais desgraçado dos pecadores. Então ele se define de uma forma muito absoluta, muito direta e muito clara. Ele é muito autêntico e é da sua personalidade isto. Acredita-se que Paulo seja o personagem bíblico que mais ilustra, que melhor ilustra o temperamento colérico. Também ele é o personagem bíblico que nos apresenta mais traços de comportamento de um colérico transformado pelo Espírito Santo, e de como alguém com esse temperamento e sob a direção de Deus pode fazer coisas extraordinárias para Deus e no seu reino, cumprindo o seu propósito. O apóstolo Paulo é sem dúvida um exemplo claro de como o Espírito Santo pode transformar uma personalidade ferrenha, irredutível, num homem resiliente, flexível e até sofrível, pela causa do nome do Senhor e para o cumprimento do seu propósito. Naturalmente, o colérico padece mais no processo de transformação do que aqueles que são donos dos outros tipos de temperamentos. Por quê? Porque o colérico é mais teso, mais
irredutível, mais difícil de se render, por natureza ele é feroz, mais implacável. Onde você consegue levar pessoas de outros temperamentos de forma mais fáceis, o colérico entesa, por exemplo, se você pressionar o sanguíneo, Pedro, debaixo de pressão, cedeu. O fleumático deixa você passar, porque ele não desagrada a ninguém. O melancólico amua, mas o colérico, quanto mais você pressiona, mais ele entesa, porque ele não vai debaixo de pressão, sob qualquer hipótese. Ele quebra, mas não cede. Conhece alguém assim? Que quando você pressiona muito, ele vai entesando, vai e insiste só para não dar ousadia. E não é capricho, a personalidade dele funciona nesse formato, nesse modelo. Você chega para o seu filho sanguíneo e diz: peça desculpa, e ele começa a chorar. Você chega para o seu filho fleumático e diz: peça desculpa, e ele diz: oh, desculpa. Você chega para o seu filho melancólico e diz: peça desculpa, e ele faz assim. Você chega para o seu filho colérico e diz: peça desculpa, ele diz: não peço. E não pede. E se você não pedir, eu vou te colocar de castigo, tá? Mas não peço. Não é ruindade, é um traço de personalidade. E é preciso aprender a lidar com esses traços de personalidade, para a gente não sair atropelando e achatando uns aos outros. Tem alguém na casa? Vamos observar, como eu fiz com todos os outros, os traços negativos e os positivos, e depois a gente fala de dois, um negativo e um positivo, só isso, para você conhecer Paulo. Por exemplo, o colérico é irascível. Irascível é a característica daquele que se ira. Também é sarcástico. O colérico é impaciente. Quer conversar com o colérico? Vai direto ao ponto. Não faça a volta ao mundo. Seja objetivo. Naturalmente é altivo. Caminha como quem está tomando o território. Parece prepotência, mas é da sua natureza. Esse espírito de altivez, é intolerante, vaidoso, autossuficiente. Colérico não pede, vai lá e faz. Se você quiser ajudar, me ajude. Se você não me ajudar, eu vou fazer do mesmo jeito. O colérico é astucioso. Suas características e traços positivos é enérgico, quase incansável, resoluto, independente, otimista, prático, decidido. Sabe o que quer? Líder e audacioso. Faz coisas que quem olha diz assim: é doido. Jesus. E ele vai com a tranquilidade de um leão. Você já viu um leão nervoso? Vai com a tranquilidade típica da sua natureza, é da personalidade. O colérico é um ativista prático. Para ele, na vida, tudo é utilitário, tudo tem utilidade. É um líder natural e obstinado. Normalmente é muito otimista. O cérebro do colérico vive fervilhando de ideias.
de projetos, de objetivos, e incrível, tão logo um objetivo é alcançado, ele já estabelece o próximo, não para, produz o tempo inteiro, pensa o tempo inteiro, dorme pensando no projeto de amanhã e acorda para entrar em atividade. Entretanto, é importante observar que, devido a esta personalidade, muitas vezes, se não controlado pelo Espírito Santo, pode cometer erros graves, pode agir por impetuosidade, se movimentar sem fazer o devido cálculo. E o detalhe disso é que normalmente o colérico só para quando alcança o objetivo. Não é da sua natureza recuar. Bem-humorado, não tanto quanto o sanguíneo, que faz piada até da própria piada. Mas o colérico é bem-humorado. Os grandes administradores de empresas, diretores, generais, os políticos mais destacados, normalmente são donos do temperamento colérico. Os grandes soldados da história, é nesse quadrado que Paulo, o apóstolo, se encaixa. Porém, Paulo, o apóstolo, não é apenas um homem de temperamento colérico, ele também é um homem de educação aprimorada, de mente brilhante e religiosidade profunda. Vou lhe mostrar que Paulo é um poderoso jurista, um pensador hábil e rápido no raciocínio, com a incrível capacidade de não ter medo de nada e de ninguém, nem da morte. Ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, eu estou pronto não somente a ser preso, mas também a morrer. O que importa é alcançar a meta. Não é estranho que Saulo, e isso foi dito aqui domingo pelo pastor José Luiz da ministração, a primeira menção que a Bíblia faz de Saulo é ele comandando o motim que está executando Estevão, o primeiro diácono e mártir da igreja, o primeiro mártir da fé cristã. Atos capítulo 7, versículos 58 e 59, nos apresenta Saulo recebendo e guardando as vestes daqueles que executavam a Estevão. Entretanto, eu não consigo deixar de imaginar que a postura de Estevão, enquanto morre, ficou viva na memória do velho soldado Saulo. Não dava para apagar, e até creio que Estevão tenha sido a primeira semente de Cristo lançada no coração de Saulo. Se o irmão lê a descrição que a Bíblia faz de Estevão, repito, isso foi pregado aqui domingo passado, também está lá no canal da igreja, o irmão vai perceber que as características que você encontra em Saulo posteriormente são características que Lucas apresenta na personalidade de Estevão, o que nos indica que Estevão, se não tivesse sido morto, teria se tornado um grande nome da história do cristianismo. Mas ele é tão sábio
que a Bíblia diz dele que Estevão, com sabedoria e eloquência e poder, falava ao sinédrio e o sinédrio lhe ouvia. É a mesma capacidade esboçada por Paulo posteriormente. Agora, vamos observar um pouco da personalidade dele, do nosso querido Paulo, para nós conhecermos um pouco dele e, consequentemente, um pouco de nós. Então eu vou falar de um traço negativo desse temperamento e um positivo. Semana que vem, se Jesus não tiver voltado, a gente fala mais um pouquinho. Amém? Então o primeiro traço negativo do colérico que eu quero destacar e vou lhe mostrar na personalidade de Paulo é que o colérico normalmente é cruel, frio. Ele não tem problema de fazer o que tem que ser feito. O colérico demite, sem chorar. O colérico diz: não dá mais para manter a sociedade, acabou aqui. E não fica lamentando pelos cantos. Acabou. O colérico não sente necessidade de que alguém tenha pena dele. Se você sentir pena dele, ele se ofende. É da sua natureza esta, repito, crueldade, frieza. A partir da primeira menção de Saulo na Bíblia, no livro de Atos, que culmina com a morte de Estevão, ele continuou implacável e cruel. Até o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Saulo é o grande vigilante e perseguidor da fé cristã. É o homem mais temido de Jerusalém. Atos capítulo de número 9, versículo de número 1 e 2, diz que ele recebeu, olha só, Saulo respirando ameaças e morte. A respiração dele era ameaça e morte. Ele tinha ânsia por perseguir os cristãos. Fala como de um animal feroz querendo devorar a sua presa, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E vou lhe mostrar que ele não queria só prender. Ele é de fato um animal feroz. O Saulo colérico sem Cristo não vê limite para a sua fúria. Não há perdão para quem atravessar o seu caminho. Vamos observar na Bíblia como ele mesmo se descreve. Veja comigo Atos capítulo 25, versículo de número 21 e 25. Paulo está preso. Olha só, ele está preso em Jerusalém. Vai ser julgado por Festo, que é procurador romano, e pelo rei Agripa. Mas Paulo tem uma capacidade tão incrível, uma capacidade jurídica tão incrível, que ele diz: eu não quero um advogado para me defender, eu quero o direito de eu mesmo me pronunciar no tribunal em minha defesa. É um homem de capacidade acima da média. Ele diz em Atos capítulo de número 25, versículo de número 21, está escrito, é Lucas quem escreve o livro de Atos, está escrito assim: e Paulo apelou, entrou com recurso, para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto,
ele solicita que ele mesmo queria defender-se. Versículo de número 20: os seus algozes estavam perplexos acerca da inquirição da causa. Disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E Paulo apela para que ele seja julgado pelo próprio César. Eu não quero ser julgado aqui na Judéia, eu quero ser julgado na capital do império. E eu mesmo quero entrar com a minha defesa. Versículo 25. Festo diz assim: eu acho que ele não praticou nada que seja digno de morte, mas ele apelou também a Augusto. Paulo entra com recurso na Suprema Corte do Império. Ele não quer ser julgado aqui na primeira instância ou na segunda, ele apela para a terceira. Eu quero ser julgado lá em cima pela Suprema Corte, pelo imperador romano. Eu quero me defender diante dele. Há quem diga que isso aqui estava no plano de Deus para que o imperador ouvisse o evangelho de Cristo. Olha bem para mim, eu particularmente acho que Paulo errou na decisão. A decisão de Paulo aqui culmina na sua morte. Tanto o rei Agripa quanto Festo diz: ele não cometeu crime, nem para ser preso, quanto mais para morrer. Paulo só morreu aqui, foi condenado à morte, porque ele apelou para o imperador. E o imperador estava num momento que precisava perseguir os cristãos. E Paulo era o grande ícone do cristianismo. Se ele tivesse permanecido em Jerusalém, ele não teria sido morto naquele momento. Claro, se fazia parte do plano de Deus, e Paulo entendeu assim, embora a Bíblia não dê nenhuma sugestão de que Deus estava conduzindo naquele sentido, e semana que vem eu vou lhe provar isso. Aliás, houve até sinais para Paulo de que ele não fosse, e ele insistiu em ir. O fato é que Paulo, Atos 26, 2, ele diz assim: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender. Ele não quer advogado, ele se defende. Ele não precisa que o tribunal tenha pena dele, ele vai se posicionar e vai se defender. E no final do seu argumento, no final do seu diálogo, no final do seu discurso, no final da sua tese, o rei Agripa, versículo 28, olha para Paulo e diz: por pouco tu não me persuades a me converter à tua fé. A capacidade de argumentação dele é tão clara, é tão lúcida, é tão completa, que o rei sentiu-se provocado a se converter ao cristianismo. Isso aqui é um traço da sua personalidade. Mas olhe Atos 26, 9 e 10. Ele diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno deveria eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, é ele mesmo falando de si, encerrei muitos nas prisões, e quando os matavam, eu era quem dava a sentença. Ele prendeu alguns, mas ordenou que se matasse outros. É o traço de um homem cruel no seu propósito, de uma personalidade que não tolera aqueles que não se colocam alinhados consigo. Olha o versículo 11: eu os castiguei muitas vezes. Ele está falando de tortura sobre tortura. Pegava o cristão, castigava repetidamente, obrigando-os a blasfemar. Eu batia, torturava, até que eles blasfemassem. E enfurecido, demasiadamente contra eles, preste atenção, a fúria está crescendo. Saulo não ia parar.
Ninguém conseguia deter a sede de violência de Saulo. Eu me enfurecia contra eles, ele diz, e eu os perseguia até nas cidades estranhas, fora da minha jurisdição. Eu atravessava a fronteira, feito um cachorro louco que só para quando alcança o seu alvo. Ele quebrava a regra, ia além da jurisdição, e ele diz, eu os perseguia até nas cidades estranhas. Traços de um homem carregado de crueldade. Saulo era uma ameaça aos cristãos. Ele se sentia vigilante do judaísmo. Tem alguém aí? Saulo era tão feroz que no dia que ele se encontrou com Jesus a caminho de Damasco, Atos 9, no versículo 10, quando Jesus aparece a um discípulo chamado Ananias, não é o mesmo Ananias de Atos 5, esse aqui é um Ananias piedoso, que é discípulo do Senhor em Damasco. A tradição diz que a igreja em Damasco funcionava escondida de Saulo, na casa de Ananias. E o Espírito do Senhor vem a Ananias e diz, levanta-te, vai à rua direita, lá está um homem chamado Saulo, eu quero que tu ores com ele e por ele, para que ele veja. Ananias, está no texto, Atos 9:10, Ananias diz assim, Senhor, eu tenho ouvido de quantos males este Saulo tem causado ao teu povo. Ele tem autorização das maiores autoridades para perseguir, prender e matar aqueles que professam teu nome. Saulo era tão cruel que o Espírito Santo fala com Ananias, e Ananias tem dúvida se é realmente o Espírito Santo que está falando. Tipo assim, o senhor está armando para mim? O senhor está querendo me jogar no ninho da cobra? O senhor vai me colocar na mão de Saulo? E o Espírito Santo diz assim, vai Ananias, porque eu já me manifestei a ele, e agora convém lhe fazer perceber o quanto lhe será necessário padecer por causa do meu nome. Só um homem com essa natureza iria onde Paulo foi. Só um homem com essa natureza faria na história da igreja o que Paulo fez. O império está matando cristãos e Paulo está penetrando nas fronteiras do Império Romano e estabelecendo igrejas em toda a Europa, Ásia e África. Cristãos estão morrendo e Paulo não para. Ele tem os seus momentos de crise, é fato. Por exemplo, quando ele diz, eu sou um abortivo, ele está falando de uma crise interior. Quando ele diz, além da preocupação com as igrejas, pesa sobre mim uma pressão interior, ele está falando dos seus conflitos, possivelmente, pensam os estudiosos, fruto das memórias do estrago que ele fez na sua história contra a própria igreja. Mas são traços da sua personalidade, de um homem cruel. Embora, eu disse aqui esses dias, toda pessoa, segundo os estudiosos, tem um temperamento preponderante e um secundário, e dá-se a entender que o temperamento secundário de Paulo é o melancólico, tanto pelas crises de angústia que ele esboça aqui e acolá, quanto pela agucidade dos seus pensamentos. As epístolas que ele escreveu são completas, são plenas.
Paulo é quem lança os fundamentos vou chamar de legislação da fé cristã, os pilares do pensamento cristão. A epístola aos Romanos é tão completa que os estudiosos chamam-na de catedral do cristianismo ou enciclopédia do cristianismo, fruto de uma mente extraordinária, mas com uma personalidade extremamente forte. Mas junto com essa personalidade forte, e diga-se de passagem que esse traço de crueldade, que pode se manifestar em pessoas do temperamento colérico perto de nós, não precisa se manifestar com atos de violência, como nós vemos aqui no caso de Saulo, que está num contexto de perseguição contra a igreja. Pessoas com esse traço, com essa personalidade, eu disse aqui, são pessoas que não têm dificuldade de chegar e dizer assim: você está demitido, estou indo embora. Tá, Deus te abençoe. Ah, mas ele não gosta de mim. Gosta, mas a personalidade dela é assim. Por isso que é importante compreender as pessoas, conhecer as pessoas. Mas um segundo traço da personalidade de Paulo: determinação, força de vontade. Eu tentei pensar em algum exemplo da natureza para personificar a figura do colérico, porque uma das coisas que um estudioso diz, e que eu estava vendo hoje à tarde, é que o colérico é normalmente cruel e vingativo e não tem pressa. O colérico não tem pressa, tem objetivo. Se vai alcançar hoje, daqui a 1 ano ou daqui a 10, não importa, o que importa é alcançar. Isso é um traço da determinação, da força de vontade, e que é perigosa, porque essa determinação pode levar o colérico a confundir fé com autoconfiança. Então muitas vezes ele está sendo autoconfiante e está dizendo que é fé, e a autoconfiança é diferente da fé, porque a fé aponta para Deus e a autoconfiança aponta para mim, e eu sou falível, limitado. Então é preciso que um colérico seja de fato controlado pelo Espírito Santo. E como eu disse há pouco e repito, em dado momento da sua história, e nós veremos isso melhor semana que vem, Paulo invoca para si o direito de cidadão romano, e ele diz: eu não quero ser julgado por um preposto, eu não vou ser julgado por um procurador, eu não vou ser julgado por um rei de província. Se serei julgado, eu exijo ser julgado pelo imperador. E o rei diz: se ele não tivesse apelado ao César, porque Paulo não pede ao rei Agripa para ser julgado pelo imperador, ele não pede ao procurador, ele pede direto ao imperador, ele manda uma peça jurídica solicitando ser julgado pelo imperador. O rei diz: se ele não tivesse pedido a Augusto para julgá-lo, eu o soltaria. Ou seja, é um homem tão determinado no seu propósito que nada lhe faz arredar do que ele quer. E se você é colérico, e eu conheço alguns aqui, porque convivo, o cuidado que nós precisamos ter, queridos coléricos, é para a gente não confundir autoconfiança com fé. Pois embora a autoconfiança tenha o seu mérito, o seu fruto, ela precisa ter limite, porque existem níveis que nós não conseguimos ir sem que o controle de Deus esteja operando o processo. Provoca o seu vizinho e diz para ele: seja determinado, mas
com fé. Em geral, justamente por causa da sua determinação, o colérico é bem sucedido em qualquer profissão que ele desenvolve. Não porque ele é melhor do que os outros, mais inteligente do que os outros, mas porque ele não admite retroceder. Estabelece um objetivo e cumpre o objetivo. Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu vou deixar esse exemplo para outro momento. O colérico não precisa de alguém lhe marcando para ele fazer o que tem que ser feito. Ele faz. Deixa um profissional colérico cuidando da loja e não precisa ficar no pé dele. Basta você dizer para ele assim: olha, a meta é esta, precisamos resolver isso aqui. Ele não vai parar enquanto não chegar lá. Um sanguíneo na academia. Quem vai na academia? Quem levanta a mão? Quem corre? Quem caminha? Faz exercício para combater assim o volume pentecostal. Um sanguíneo na academia, ele vai em toda empolgação, e o personal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e ele vai na. Se o personal der uma folga, ele para. Tu é doido, velho? Quer me acabar? O fleumático na academia, vamos lá, ele. Vamos, rapaz, anda rápido. Calma, rapaz, para que tanta pressa? O melancólico, se ele for lá, ele vai dizer assim: ó, vou fazer, mas não faz pressão. E tem um momento que ele para e faz assim: quero mais não, cansei. O colérico, o personal entrega a ele a lista de exercícios, não precisa ficar olhando. Quando entra na cabeça dele, ele só para quando ele cumpre. Eu vou usar uma expressão que, por favor, não receba como ofensa. É um cão raivoso grudado no osso, só larga quando quebra. É determinação. No ministério, o colérico apanha, desanima, desilude, mas não abre mão. Alguns saem da igreja, vão-se embora. Não vou ficar aqui porque não gosto da cara de irmã fulana. O colérico não fica aqui, os incomodados que se retire. É da personalidade dele. Mas isso é uma determinação, que se o Espírito Santo assume o controle desse trem, ninguém segura. Olha a determinação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Por esta causa eu humilho o meu corpo, eu me piso e esmurro a mim mesmo. Ele está dizendo: eu me castigo, eu me esmurro, eu me atropelo, mas o que eu tenho que fazer, eu farei. Determinação. Ainda aos Coríntios ele diz assim: fiz-me sábio para os sábios, livre para os livres, escravo para os escravos, grego para os gregos. Fiz-me como debaixo da lei para aqueles que viviam sob a lei, e como sem lei, embora sem lei não estivesse, para aqueles que estavam fora da lei, para por todos os meios levar alguns a Cristo. Ele é tão determinado que ele diz: eu vou me utilizar de todos os recursos para alcançar o objetivo. É um líder nato. Olha a outra expressão de Paulo, Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me importune, ninguém tente me convencer do contrário,
porque eu já trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele está dizendo: ninguém tente me fazer desistir do meu objetivo, porque eu vou caminhar. Olha o que ele diz aos Filipenses: não que eu seja perfeito, 3:12, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Eu vou prosseguir, eu vou andar. Aí ele diz: pelo que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Não é saudosista. Ele não fica lamentando o ontem. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que avançar. Ele é tão determinado, e veremos isso, repito, na próxima semana, se Jesus não tiver voltado, que quando alguém tenta mostrar para ele o risco de morrer, Atos 20, ele diz: em nada tenho a minha vida como importante, o que me importa é cumprir com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Rapaz, não vai, ele diz, Atos 21, eu estou pronto não somente a ser preso, mas a morrer, se for necessário, pela causa do Evangelho. É um traço da personalidade de um homem controlado pelo Espírito Santo, mas que não perdeu a sua determinação. Sabe o que quer. E sabe, ainda que você não seja um homem com um temperamento colérico, e se não for, aleluia, Deus abençoe você, porque o colérico se vê doido quando ele precisa exercer domínio próprio. É quase frear uma Scania carregada na ladeira de descida em alta velocidade e ter que frear de vez. É, a carroceria quer atravessar na pista, e se vacilar, passa por cima da cabine. Mas esse é um traço de personalidade que todo crente precisa ter: determinação. Provoque a pessoa do seu lado e diz para ele assim: seja determinado. Se você propôs um negócio, seja determinado. Ainda que alguém te censure, te critique, tenha determinação. Vai demorar, mas a determinação posta diante de Deus vai produzir frutos. Paulo nos ensina, e eu concluo, que o segredo dessa postura mental, dessa autodisciplina, é uma mente estabelecida no propósito. Paulo nos ensina que a nossa mente precisa ser nutrida, alimentada, direcionada, controlada pelo Espírito Santo. Guarde a sua mente, que Satanás quer lhe destrambelhar a partir dela. Paulo sabia disso. Todas as nossas crises começam aqui. Então comece a orientar a sua mente pela palavra e firmá-la em Deus. Ele diz em 1 Coríntios 2,16: vós tendes a mente de Cristo. Ele diz em 2 Coríntios 10,4: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derribar todo baluarte, sofisma que se levanta contra Deus, levando cativo todo pensamento ao serviço de Cristo. Ele diz aos Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisto pensai. Ele está dizendo: eduque a sua mente. Todo cristão, a despeito do seu temperamento, precisa ter uma mente disciplinada para ser determinado no seu propósito. Não importa o que você faça, sempre haverá alguém para te dizer que não vai dar certo. Sempre. Ei, eu era menino,
Eu saía para catar garrafa no lixo para vender, alumínio velho para vender no quilo, para ajudar meu pai a fazer a feira no domingo. E eu lembro de gente do meu lado dizendo: não vai encontrar nenhuma, não vai dar certo, só encontramos uma. Eu vendia sonho, eu sei fazer sonho, com goiabada no meio. E alguém dizia: mas não vende, as pessoas não compram. Eu fui servente de pedreiro, e as pessoas diziam: filho do pastor, trabalhando de servente de pedreiro. Eu fui pintor, só fiquei uma semana que ninguém quis me contratar para pintar mais do que uma parede. Mas alguém dizia: não sabe, não vai dar nada. Eu fui metalúrgico, e alguém disse: metalúrgica aqui não dá. Era em Rodelas, cidade do interior da Bahia, na margem do São Francisco. A cidade velha havia sido coberta pelas águas, a cidade nova estava sendo construída. E nós crescemos tanto com metalúrgica, que com 2 anos nós compramos uma fundição de gesso. Eu tinha 15 anos, e eu disse a meu pai: vai cuidar da igreja que eu cuido do senhor. E assumi a metalúrgica e a fundição de gesso. Quando mudamos de cidade, não dava certo a metalúrgica nem a fundição de gesso. Eu aprendi a fazer sabão, e fui vender sabão de porta em porta. E alguém disse: não vai dar certo. Deu. Quando iniciei o ministério e comecei a pregar, alguém dizia: só cresce se for filho de pastor grande, só cresce se for filho de pastor de campo grande, de igreja grande. E meu pai era pastor de igreja de 60 membros, de 100 membros. Mas continuei, deu certo. Lembro do dia que eu estava vestido com um terno para pregar num grande congresso, e o meu terno estava todo rasgadinho no colarinho aqui, ó. E no momento que o pastor ia me dar o microfone, que ele viu meu terno rasgadinho, ele disse assim, ele pegou meu paletó, gente, ele suspendeu e falou no microfone: para que isso, rapaz? É para eu ter dó e dar um? Interessante é que ele tinha condição de me dar uma loja inteira, quanto mais um terno. Não me deu nem uma meia. Para que apontar o terno rasgado de alguém se você não pretende dar um novo? Preguei humilhado, sem graça, constrangido. E aí Jesus falou comigo: um dia você vai abrir a porta do guarda-roupa e vai escolher a cor do terno que você vai querer vestir. Sempre vai haver alguém para te dizer que não dá certo, mas pega de Paulo esse traço, recebe no Espírito essa capacidade e seja determinado no seu propósito. Deus vai virar a página da tua vida e você vai vencer em nome de Jesus. Só quem crê, dá um glória, dá um brado, dá um louvor ao Senhor. Fica de pé, por favor. Na próxima semana a gente continua falando do meu amigo Paulo. Ele é sem dúvida o homem mais admirável do Novo Testamento. Eu quero orar por você nesta noite, pela sua determinação. Eu gostaria que você orasse pelos seus filhos. Não sou pai, pastor. Pretende ser? Ora, profetiza, declara. Não sou mãe, pastor. Amém. Pretende ser? Vai orando pelo futuro da sua descendência, para que os nossos filhos não sejam pessoas
de personalidade vulnerável, volúveis, fracos de vontade, sem ânimo, sem propósito. A minha mãe disse um dia, eu era menino, eu era adolescente. Sabe por que minha mãe disse isso? Ter acesso a uma faculdade era um milagre. E eu vi um dia ela falando assim com meu pai: será que eu não vou ter um filho que vai ingressar na faculdade? Eu não disse nada, mas aquela frase ficou. E eu a zoei e fui estudar. E estou estudando. E não vou dizer a vocês por onde eu já passei para não parecer idiotice. Porque eu mais tenho raiva é eu parecer besta, então eu não gosto. Mas o Senhor me fez chegar nos níveis que eu sonhei. E eu estava ali no meio do culto, nesse ano, e falei com ela, disse assim: se eu virar a cabeça eu vou fazer medicina. Aí ela disse assim: só se virar 2. Isso a gente administra. O que eu estou querendo dizer a você é que você precisa ter determinação. Se surpreenda, não queira superar ninguém, supere-se a si mesmo. Vá além dos limites que estabeleceram para você. Não diga a seu filho e a sua filha que ele não vai conseguir. Não diga, pelo amor de Deus. Diga para ele: vamos juntos, estou com você. Enquanto eu for seu maestro, eu vou te regendo. Quando não for mais o teu maestro, é porque você já aprendeu a tocar sozinho, mas você vai conseguir. Não desanime alguém que estabeleceu um sonho. Não desanime alguém que estabeleceu um objetivo. Não desanime alguém que tem um projeto de vida. Não importa o quão distante o sonho esteja desse alguém. Deus que gera sonhos também encontra caminhos na distância e te faz chegar. Olha para a pessoa do seu lado e diz para ele assim: não há sonho demasiado difícil para quem crê. Não há sonho demasiadamente difícil para quem crê. Creia e Deus vai te levar a lugares que você não imaginou, em níveis que você não projetou. Determinação. Quero orar por você agora e você vai dizer a Deus: Senhor, gera em mim essa determinação, essa força de vontade, esse querer chegar. Mas não tenha pressa. Às vezes demora. Às vezes demora 10 anos. Às vezes demora tanto que você tem que parar de falar no assunto. Às vezes demora tanto que você tem que fingir que morreu. Para aqueles que te querem morto, dizer assim: já era. Mas enquanto pensam que você morreu afogado porque você não boia, Deus está fazendo debaixo da água em você respiração boca a boca e te mantendo vivo. Quando pensarem que não tem mais jeito, Jeová te faz imergir das águas para o tempo que Ele determinou. Diga comigo: olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para Ele.
I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises.
force I never learned to fight. Even if the world collapses, you're